Ele pediu a opinião da faxineira só para humilhá-la diante de todos. Ela ficou em silêncio. Mas quando finalmente abriu a boca, o sorriso dele morreu, e ninguém naquela sala conseguiu dizer uma única palavra. Alguém perguntou alguma coisa para você? A voz de Gustavo Fonseca atravessou a sala de reuniões como um tapa. Seca, alta, calculada para ser ouvida por todos. Ele nem olhou para Renata quando disse isso. Estava recostado na cadeira, com os dedos entrelaçados sobre a mesa, o olhar fixo nos gráficos projetados na tela, enquanto um sorriso de canto se desenhava no rosto dele. O tipo de sorriso que não tem nada de gentil. Renata Duarte tinha acabado de colocar a garrafa térmica de café sobre a mesa. Estava ali para reabastecer as xícaras, como fazia todas as manhãs naquele andar da Fonseca Capital. Era sua rotina. Entrava, servia, saía, sem ser vista, sem ser ouvida. Como se não existisse. Mas naquela manhã, algo diferente tinha acontecido. Enquanto se aproximava da mesa para recolher uma xícara vazia, Renata ouviu Otávio Brandt, o diretor financeiro, dizer uma frase que fez o estômago dela gelar. Os números do grupo Mantovani estão sólidos. Podemos seguir com a aquisição sem reservas. Renata parou. Não de propósito. Não por decisão. O corpo simplesmente travou, porque ela sabia, com uma certeza que vinha de um lugar que ninguém naquela sala imaginava, que aquela afirmação estava errada, completamente errada. E foi nesse instante, nesse meio segundo de hesitação, que Gustavo Fonseca anotou. O que foi? Ele disparou, virando a cadeira na direção dela. Por que você parou? A sala inteira congelou. Helena Matsuda, diretora de estratégia, levantou os olhos do tablet e olhou para Renata como quem olha para um inseto que entrou pela janela. Otávio parou de falar no meio da frase. Caio Monteiro, o analista mais jovem da mesa, abaixou a caneta e ficou imóvel, como se qualquer movimento pudesse atrair atenção indesejada. Ao todo, 8 pessoas sentadas naquela mesa, e todas, sem exceção, viraram os olhos para a mulher de avental que estava de pé com uma garrafa térmica na mão. Desculpa, senhor, Renata disse baixo, voltando a se mover. Eu já estava saindo. Não, Gustavo levantou a mão impedindo. O sorriso dele se alargou. E quando Gustavo Fonseca sorria daquele jeito, qualquer pessoa que o conhecesse sabia. Algo cruel estava por vir. Você parou quando o Otávio falou dos números. Eu vi. Você fez uma cara. Qual é o problema? Não gostou da análise? Uma risadinha escapou da ponta da mesa. Era Helena, que cobriu a boca com a mão e trocou um olhar divertido com Otávio. Ele não riu, mas também não demonstrou nenhum incômodo com a cena que se armava. Bernardo Vilar, diretor de Relações Institucionais, ajeitou os óculos e inclinou a cabeça, observando Renata como quem assiste a um experimento. Senhor, eu não... Fala, Gustavo cortou, a voz firme. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, como um predador que acabou de encontrar entretenimento. Vai, me conta. Qual é a sua opinião sobre a aquisição do grupo Mantovani? Eu quero ouvir. Todo mundo aqui quer ouvir. Né, gente? Ele olhou ao redor da mesa, buscando cúmplices. Helena assentiu com um sorriso contido. Otávio cruzou os braços, esperando o show. Uma analista mais nova, Priscila Ramos, olhava para a própria pasta sem levantar os olhos. Caio Monteiro apertava a mandíbula, visivelmente incomodado, mas sem abrir a boca. Vai lá, Gustavo insistiu, gesticulando na direção de Renata com a palma aberta, como quem convida alguém ao palco. Dá sua análise. Mostra pra gente como a faxineira enxerga o mercado financeiro. Eu sou todo ouvidos. O silêncio que se instalou era pesado. Não era o silêncio confortável de uma pausa natural. Era o silêncio de uma arena onde todos sabem que alguém está prestes a sangrar e ninguém faz nada para impedir. Renata sentiu o rosto arder. Os dedos apertaram a alça da garrafa térmica com tanta força que os nós dos dedos doíam. O coração disparou. Cada célula do corpo dela gritava para abaixar a cabeça, pedir desculpa e sair daquela sala o mais rápido possível. Era o caminho seguro. O caminho que ela sempre escolheu. Meses ali naquele prédio, servindo café, limpando mesas, recolhendo copos, sempre invisível, sempre em silêncio, sempre engolindo. Mas havia algo naquela manhã que era diferente. Talvez fosse o tom de Gustavo.
Talvez fosse o riso de Helena. Talvez fosse a lembrança da voz de Dona Ivone, sua mãe, repetindo o que dizia desde sempre. Filha, humildade é não precisar provar nada para ninguém. Mas dignidade é nunca deixar ninguém te fazer de menos. Eu sou só a faxineira, senhor, Renata disse, a voz baixa, mas firme. Não é meu lugar opinar. Exatamente. Gustavo bateu na mesa com a palma aberta, fazendo as xícaras chacoalharem. Exatamente. Não é seu lugar. Mas você parou, você ouviu, e você fez uma cara como se soubesse de alguma coisa. Então agora eu quero saber. O que a moça do café acha que nós, que estudamos décadas para estar sentados aqui, estamos fazendo de errado? Helena soltou outra risadinha, dessa vez mais alta. Otávio descruzou os braços e se recostou na cadeira, os olhos fixos em Renata como quem espera a próxima cena de um filme que já sabe como termina. Bernardo Vilar balançava a cabeça lentamente, com um meio sorriso que parecia dizer: coitada. Vamos lá. Gustavo abriu os braços. Teatral. Sala inteira esperando. A palavra é sua. Me impressiona. Renata engoliu em seco. Olhou para a porta. Estava a menos de 10 passos de distância. 10 passos para a segurança. 10 passos para voltar a ser invisível. 10 passos para engolir mais uma vez e seguir com a vida. Mas então ela olhou para a tela. Os gráficos. Os números do grupo Mantovani projetados ali, enormes, coloridos, cheios de setas e projeções otimistas. E algo dentro dela, algo que ela tentou silenciar por meses, por anos, algo que ela enterrou debaixo de camadas de necessidade e sobrevivência, se recusou a ficar calado. Ela respirou fundo, soltou o ar devagar e disse: o fluxo de caixa livre do grupo Mantovani não sustenta a projeção que está nessa tela. O sorriso de Gustavo vacilou. Não desapareceu. Ele era experiente demais para deixar cair a máscara tão rápido, mas vacilou. Um tremor quase imperceptível no canto dos lábios. O quê? Ele perguntou, a voz ainda carregada de deboche, mas agora com um fio de algo que não estava ali antes. Renata não olhou para ele, olhou para a tela. E quando voltou a falar, a voz dela tinha mudado. Não era mais a voz baixa e cautelosa da faxineira que pedia desculpa por existir. Era outra voz. Uma voz que conhecia cada número daquela projeção melhor do que qualquer pessoa sentada naquela mesa. A margem operacional caiu nos últimos períodos consecutivos. O endividamento de curto prazo cresceu acima da capacidade de geração de caixa. E a projeção de receita que está nessa tela usa como base um contrato com o setor público que ainda não foi renovado e que, pelo histórico de atrasos desse tipo de renovação, tem chance real de não se concretizar no prazo que vocês estão considerando. O silêncio que tomou conta daquela sala não era mais o silêncio de uma arena. Era o silêncio de um terremoto. Aquele instante absurdo em que o chão treme e todo mundo fica parado, sem saber se corre ou se fica, sem entender ainda o que está acontecendo. Helena Matsuda tirou as mãos do tablet. Otávio Brandt descruzou os braços e se inclinou para a frente, o rosto mudando de divertido para algo que parecia desconforto. Ou pior, reconhecimento. Bernardo Vilar parou de balançar a cabeça. Priscila Ramos finalmente levantou os olhos da pasta e olhou para Renata com a boca entreaberta. Caio Monteiro soltou a caneta, que rolou pela mesa sem que ninguém percebesse. Gustavo Fonseca ficou em silêncio por alguns segundos. Segundos que pareceram se arrastar. Os olhos dele estavam fixos em Renata, mas era como se ele estivesse processando algo que não cabia na cena que tinha montado. A faxineira, o avental, a garrafa térmica e aquelas palavras que não deveriam existir na boca de alguém que limpa chão. Que brincadeira é essa? Ele disse finalmente, a voz mais baixa do que antes. O deboche ainda estava ali, mas tinha perdido a força. Era um deboche rachado, como uma máscara que começa a trincar. Quem te mandou fazer isso? Foi algum engraçadinho aqui da mesa que ficou ensaiando com a moça do café? Ele olhou para os executivos procurando confirmação, procurando alguém que sorrisse e dissesse que era uma pegadinha. Ninguém sorriu. Ninguém disse nada. Helena olhava para Renata com uma expressão que oscilava entre incredulidade e algo que se parecia com raiva. Raiva de quem percebe que foi pega de surpresa.
Otávio esfregava a testa com a ponta dos dedos, os olhos fixos nos gráficos da tela, como se estivesse vendo aqueles números pela primeira vez. Ninguém me mandou fazer nada, senhor, Renata disse. A voz firme, os olhos no chão, porque olhar nos olhos dele naquele momento seria confronto demais, e ela sabia disso. O senhor pediu minha opinião. Eu dei. Opinião? Gustavo se levantou. A cadeira girou para trás. Ele apoiou as duas mãos na mesa e inclinou o corpo na direção dela. Isso não é opinião. Isso é alguém repetindo coisa que ouviu em algum lugar. Você não sabe o que é fluxo de caixa livre. Você não sabe o que é margem operacional. Você não faz ideia do que está falando. A cláusula de penalidade cruzada no contrato da Mantovani com o Banco Serrano, Renata continuou, como se ele não tivesse falado nada, faz com que, no momento em que a renovação pública não se concretizar, o Serrano possa executar a garantia antecipada. E se isso acontecer depois da aquisição, a Fonseca Capital absorve um passivo que não está contemplado em nenhuma dessas projeções. Dessa vez, o silêncio foi absoluto. Não era mais desconforto. Não era mais surpresa. Era choque. Puro e cristalino. Helena Matsuda empurrou a cadeira para trás, como se precisasse de distância física da cena que estava presenciando. Otávio Brandt soltou um suspiro que tentou disfarçar de tosse, mas que todos ouviram. Bernardo Vilar tirou os óculos e esfregou os olhos, como quem acorda de um sonho. Caio Monteiro olhava para Renata com a boca entreaberta, e no olhar dele havia algo que ninguém mais na sala parecia ter: admiração. Priscila Ramos, que até então não tinha falado uma única palavra em toda a reunião, se virou para Otávio e sussurrou algo que todos ouviram no silêncio mortal daquela sala. Ela tem razão sobre o Serrano. Eu vi essa cláusula semana passada e não entendi por que ninguém levantou. Otávio lançou um olhar furioso para Priscila, que imediatamente se calou. Mas o estrago estava feito. A confirmação tinha vindo de dentro da própria mesa. E Gustavo Fonseca ouviu cada sílaba. Ele se virou lentamente para Renata. O sorriso tinha desaparecido por completo. O rosto dele estava sério de um jeito que os executivos raramente viam. E quando viam, sabiam que significava perigo. "Quem é você?" ele perguntou. Não era mais deboche. Não era mais provocação. Era uma pergunta real, crua, como se ele estivesse olhando para Renata pela primeira vez. "Sou Renata Duarte", ela respondeu. "A faxineira terceirizada." "Faxineira nenhuma fala desse jeito." "O senhor tem razão", Renata disse. E pela primeira vez, levantou os olhos e olhou diretamente nos olhos de Gustavo Fonseca. "Faxineira nenhuma deveria precisar falar desse jeito. Mas o senhor pediu, e eu não ia mentir." Aquela frase ficou pendurada no ar como uma sentença. Gustavo sustentou o olhar dela por alguns segundos, e algo mudou. Algo que ele não queria que ninguém visse, mas que todos viram. Uma sombra de dúvida. Uma fissura na armadura. Helena Matsuda se manifestou pela primeira vez desde que Renata começara a falar. A voz dela saiu afiada, cortante. "Gustavo, isso é absurdo. Não vamos levar a sério uma análise feita por alguém que não tem a menor qualificação para estar nessa conversa. Nós revisamos esses números por semanas. O jurídico revisou. A auditoria revisou. E agora uma pessoa que serve café vai pôr tudo em dúvida? Helena tem razão." Otávio emendou rápido, recuperando a compostura. "Não faz sentido. Provavelmente ela ouviu alguma conversa no corredor e está repetindo sem contexto." Gustavo olhava de um para outro, mas os olhos dele voltavam sempre para Renata. Havia algo nela que não encaixava. A postura, a linguagem, a precisão cirúrgica com que citou termos que metade daquela mesa levou anos de faculdade para aprender. Algo não batia. E Gustavo Fonseca, com todos os seus defeitos, não tinha construído um império financeiro sendo burro. "Como você sabe sobre a cláusula do Banco Serrano?" ele perguntou, ignorando Helena e Otávio. A voz dele agora era baixa, quase privada, como se a sala tivesse encolhido e fossem só os dois. "Esse contrato é sigiloso. Nem todo mundo nessa mesa tem acesso." Renata apertou a garrafa térmica contra o corpo. O coração martelava tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Tinha ido longe demais. Sabia disso.
Cada palavra que tinha dito era um passo em direção a um abismo que ela passou meses tentando evitar. Eu limpo essa sala todas as noites, senhor. Ela disse, a voz quase um sussurro. Os documentos ficam sobre a mesa. Você leu documentos confidenciais? Helena se levantou, a voz subindo. Gustavo, isso é uma violação gravíssima. Ela precisa ser desligada imediatamente. E processada, Otávio completou, endireitando a postura como quem finalmente encontrou terreno seguro. Acesso não autorizado a informações sigilosas. Isso dá justa causa e processo. Renata sentiu o chão sumir. Era exatamente o que ela temia. Exatamente o cenário que tinha imaginado dezenas de vezes enquanto limpava aquela sala de madrugada, sozinha, passando o pano nas mesas e vendo aqueles papéis espalhados, papéis que ela entendia melhor do que gostaria de admitir, melhor do que qualquer pessoa ali suspeitava. Espera! A voz de Caio Monteiro cortou o burburinho. Todos se viraram para ele. Era a primeira vez que o analista falava naquela reunião. Ele engoliu em seco, claramente nervoso, mas continuou. Antes de demitir ou processar qualquer pessoa, alguém pode, por favor, verificar se o que ela disse está certo? O silêncio voltou. Helena abriu a boca para responder, mas Gustavo levantou a mão, impedindo. Caio tem razão, ele disse. E então fez algo que ninguém esperava. Algo que fez Helena arregalar os olhos, Otávio soltar um suspiro de incredulidade e Bernardo Vilar colocar os óculos de volta no rosto para ter certeza de que estava vendo direito. Gustavo Fonseca se sentou, cruzou as mãos sobre a mesa e olhou para Renata com uma expressão que não era deboche, não era raiva, não era piedade. Era curiosidade, pura, genuína e perigosa curiosidade. Senta, ele disse apontando para a cadeira vazia no canto da mesa. A cadeira que ninguém nunca usava. A cadeira que ficava ali de enfeite, sobrando como se esperasse por alguém que nunca chegava. Gustavo, Helena protestou. Senta, ele repetiu, dessa vez olhando para Renata. E me explica tudo, desde o começo. Cada número, cada cláusula, cada detalhe que você viu nesses documentos. Renata não se mexeu. Olhava para a cadeira como quem olha para uma armadilha. Porque podia ser uma. Podia ser mais uma forma de humilhação. Sentá-la ali para depois destruí-la com mais requinte. Mas então ela pensou em Dona Ivone. Pensou em tudo que tinha vivido para chegar até ali. Pensou nos anos de sacrifício, nas noites em claro, nas portas que se fecharam, nos sonhos que ela guardou numa gaveta e trancou com chave, porque o mundo não deixou espaço para uma mulher como ela sonhar. Renata colocou a garrafa térmica sobre o aparador no canto da sala. Caminhou até a cadeira vazia e sentou. O barulho daquela cadeira sendo puxada ecoou como um trovão silencioso. Helena cruzou os braços, furiosa. Otávio balançava a cabeça em negação. Bernardo observava tudo com olhos de quem sabe que está testemunhando algo que vai mudar o rumo das coisas. Priscila Ramos segurava a própria respiração. E Caio Monteiro discretamente encostou as costas na cadeira e respirou. Como se, pela primeira vez naquela reunião, alguém tivesse feito a coisa certa. Pode falar, Gustavo disse. Renata olhou para a tela. Olhou para os números. Olhou para cada rosto naquela mesa. Os que riam, os que desprezavam, os que fingiam que ela não existia. E então começou a falar. Não como uma faxineira que decorou termos ouvidos no corredor. Não como alguém que leu documentos por curiosidade. Mas com a precisão, a profundidade e a autoridade de alguém que nasceu para estar sentada naquela mesa e que, por razões que ninguém ali conhecia, estava de pé, com um avental, servindo café. A cada frase, o rosto de alguém na sala mudava. Helena perdeu a cor. Otávio começou a suar. Bernardo anotava furiosamente num bloco que tinha tirado do bolso. Priscila assentava com a cabeça a cada ponto, confirmando silenciosamente. Gustavo não se movia, não piscava. Estava completamente imóvel, absorvendo cada palavra como quem percebe que acabou de encontrar algo que não estava procurando. Quando Renata terminou, o silêncio que ficou não era de surpresa. Era de vergonha, da sala inteira. De cada pessoa que riu, de cada pessoa que desviou o olhar, de cada pessoa que tratou aquela mulher como se ela fosse menos capaz, menos inteligente,
menos digna de estar ali. Gustavo Fonseca se recostou na cadeira, esfregou o rosto com as duas mãos e soltou uma frase que fez o ar da sala ficar mais pesado. Se o que você está dizendo estiver certo, nós estávamos prestes a perder tudo. Está certo, Priscila disse do outro lado da mesa, a voz trêmula, mas audível. Eu verifiquei agora no sistema. Cada número que ela citou está correto. Helena abriu a boca, fechou. Abriu de novo. Nenhuma palavra saiu. Otávio tirou um lenço do bolso e enxugou a testa, sem olhar para ninguém. E Gustavo, o homem que minutos antes havia pedido a opinião da faxineira como piada, como entretenimento, como forma de mostrar poder diante da sua corte de executivos, olhou para Renata com uma expressão que ela jamais tinha visto no rosto dele. Medo. Não medo dela. Medo do que ele quase fez. Medo do abismo para o qual estava caminhando alegremente enquanto todos ao redor batiam palma. Quem é você, Renata Duarte? Ele repetiu, mas dessa vez a pergunta tinha um peso completamente diferente. Renata sustentou o olhar dele. Não respondeu, porque a resposta para aquela pergunta não cabia numa sala de reuniões. A resposta atravessava anos, atravessava perdas que fariam qualquer pessoa naquela mesa desmoronar, atravessava sacrifícios que nenhum deles seria capaz de imaginar. E quando a verdade viesse à tona, a verdade sobre quem Renata Duarte realmente era, sobre o que ela deixou para trás, sobre o motivo que a levou a aceitar um avental e uma garrafa térmica em vez de uma cadeira naquela mesa, cada pessoa naquela sala iria entender que a maior humilhação daquela manhã não foi o que Gustavo fez com ela. Foi o que todos eles perderam por nunca terem perguntado. A reunião foi suspensa. Gustavo Fonseca dispensou todos com um aceno de mão, sem dizer uma palavra. Os executivos se levantaram em silêncio, juntando pastas e tablets como quem recolhe os destroços de uma explosão. Helena Matsuda saiu primeiro, os passos rápidos, a mandíbula travada. Otávio Brandt foi atrás, evitando olhar para qualquer pessoa. Bernardo Vilar passou por Renata na porta e parou por meio segundo, como se quisesse dizer algo, mas seguiu em frente sem abrir a boca. Priscila Ramos saiu de cabeça baixa, apertando a pasta contra o peito. Caio Monteiro foi o último. Antes de cruzar a porta, olhou para Renata e fez um aceno discreto com a cabeça. Pequeno, quase invisível. Mas ela viu. E aquele gesto minúsculo foi a única gentileza que recebeu naquela manhã inteira. Quando a sala ficou vazia, restaram apenas dois, Gustavo e Renata. Ele não falou imediatamente. Ficou sentado, as mãos apoiadas na mesa, os olhos fixos nos gráficos que ainda brilhavam na tela. Parecia menor, não fisicamente. Gustavo Fonseca continuava sendo o mesmo homem que ocupava a cabeceira daquela mesa todos os dias. Mas havia algo nele que tinha encolhido. A arrogância, talvez. Ou a certeza de que sabia mais do que todos ao redor. Fecha a porta, ele disse sem olhar para ela. Renata obedeceu. O clique da porta soou como o disparo de uma largada. Senta de novo. Ela sentou. Dessa vez não na cadeira do canto. Gustavo apontou para a cadeira ao lado dele, a que Helena ocupava minutos antes. Eu vou te perguntar uma vez, ele disse, finalmente virando os olhos para ela. E eu quero a verdade. Não me interessa o que você acha que eu quero ouvir. Me interessa a verdade. Pode ser? Renata assentiu. Onde você aprendeu tudo isso? O silêncio que veio depois não era de hesitação. Era de dor. Porque a resposta para aquela pergunta não era simples. Não era um nome de faculdade, um diploma emoldurado, um currículo impressionante. A resposta era uma cicatriz, uma ferida que Renata carregava havia anos e que nunca, em nenhum momento, tinha mostrado para ninguém naquele prédio. Eu me formei no Instituto Azevedo de Economia, ela disse. A voz saiu firme, mas custou. Terminei o curso no topo da turma. Fiz especialização em análise de risco e mercado de capitais. Publiquei artigos, recebi convites para palestrar. Durante um tempo, trabalhei como analista numa gestora de investimentos. Gustavo não se mexeu, mas os olhos dele mudaram. Se alargaram quase imperceptivelmente, como se cada frase fosse um soco no estômago que ele precisava absorver em silêncio. Então, por que... Ele começou.
E pela primeira vez desde que Renata o conhecia, a voz dele falhou. Ele pigarreou e recomeçou. Por que você está limpando o chão? Renata baixou os olhos. Não por vergonha, por peso. Porque o que vinha a seguir era a parte que ela guardava trancada no lugar mais fundo de si mesma. O lugar onde moravam as coisas que doem demais para contar e pesam demais para carregar sozinha. Minha mãe ficou doente, ela disse. Dona Ivone. Começou com um cansaço que não passava. Depois veio a dificuldade para andar. Depois o diagnóstico. Ela parou. Respirou. Continuou. Era degenerativo, progressivo. O tipo de coisa que não tem cura, só tratamento para desacelerar. E o tratamento custava mais do que tudo que eu ganhava na gestora. Muito mais. Gustavo escutava imóvel. Eu tentei de tudo. Renata continuou. Pedi adiantamento, pedi empréstimo, vendi o que tinha. Mas não era suficiente. E aí veio a parte que ninguém conta quando fala de meritocracia. Quando você é uma mulher sozinha, sem família rica, sem rede de apoio, sem ninguém para segurar a barra, o sistema te engole. Não importa o quanto você estudou, não importa o quanto você sabe. A vida te coloca de joelhos e espera que você agradeça por ainda estar respirando. A voz dela não tremeu. Mas havia um peso em cada sílaba que fazia o ar da sala parecer mais denso. Eu larguei a gestora porque precisava de flexibilidade para cuidar dela. Tentei trabalho remoto, consultoria, freelance, mas os tratamentos consumiam tudo, cada centavo, cada hora, cada gota de energia. E quando o dinheiro acabou de vez, eu aceitei o que apareceu. Limpeza terceirizada, turno da noite, para poder ficar com ela durante o dia. Gustavo abriu a boca, fechou. Abriu de novo. E o que saiu não foi uma frase elaborada, não foi uma análise fria, não foi um comentário de quem está acostumado a comandar salas. Foi uma única palavra, carregada de algo que Renata nunca imaginou ouvir na voz dele. Quanto? Como? O tratamento. Quanto custa? Renata balançou a cabeça. Senhor, eu não estou pedindo nada. Eu só respondi o que o senhor perguntou. Eu sei que não está pedindo, Gustavo disse. E havia algo estranho na voz dele. Algo que rachava. Eu estou perguntando porque eu preciso entender uma coisa. Preciso entender como é possível que uma pessoa com a sua capacidade esteja invisível há meses dentro da minha empresa. Passando por mim todos os dias, limpando a minha mesa, servindo o meu café. E eu nunca perguntei sequer o seu nome. O silêncio que veio não era pesado, era devastador, porque naquele momento Gustavo Fonseca não estava falando como CEO, não estava performando para ninguém. A sala estava vazia, não havia plateia, não havia executivos para impressionar, não havia máscara para vestir. Era só ele sentado ao lado de uma mulher que ele humilhou minutos antes, e a verdade crua e insuportável de que ele era exatamente o tipo de pessoa que sempre jurou não ser. Você sabe qual é a pior parte? Renata disse, olhando para as próprias mãos. Não é limpar chão. Isso eu faço com dignidade e sem vergonha nenhuma. A pior parte é ouvir, todas as noites, as conversas que ficam no ar depois que vocês saem. Os papéis que sobram na mesa. As decisões que eu sei que estão erradas. E não poder dizer nada, porque para vocês eu não existo. Para vocês eu sou o avental e a garrafa térmica. Ninguém nunca olhou além disso. Gustavo se levantou. Caminhou até a janela. A cidade se estendia lá embaixo, imensa, cinzenta, cheia de prédios e promessas. Ficou parado ali por um tempo que Renata não saberia medir. Quando se virou, os olhos dele estavam diferentes. Não úmidos. Gustavo Fonseca não era o tipo de homem que chorava na frente de alguém. Mas havia algo ali que parecia vergonha. Uma vergonha silenciosa e profunda que ele provavelmente nunca tinha sentido antes. Eu preciso que você faça uma coisa, ele disse. O quê? Amanhã nessa mesma sala eu vou reunir o conselho. Não os diretores. O conselho. E eu preciso que você apresente tudo o que me disse hoje. Com números. Com projeções. Com cada detalhe. Renata arregalou os olhos. Senhor, eu sou terceirizada. Eu não posso nem entrar nessa sala sem estar empurrando um carrinho de limpeza. Amanhã você vai entrar pela porta da frente, Gustavo disse, e vai sentar na cadeira que quiser. Renata ficou em silêncio.
Olhava para ele tentando entender se era real, se era mais uma armadilha, mais um teste, mais uma performance. Mas o rosto de Gustavo não tinha nada de teatral. Pela primeira vez, era só um homem diante de uma verdade que ele não conseguia mais ignorar. "Por que o senhor está fazendo isso?" ela perguntou. Gustavo voltou a olhar pela janela. Demorou para responder. E quando respondeu, a voz saiu mais baixa do que em qualquer momento daquele dia. "Porque hoje de manhã eu pedi a opinião da faxineira para fazer ela passar vergonha. E a faxineira me deu uma aula que nenhum dos executivos que eu pago milhões por ano foi capaz de dar. E se eu ignorar isso, então eu sou exatamente o tipo de pessoa que mereço ser." Renata se levantou. Pegou a garrafa térmica no aparador. Caminhou até a porta. E antes de sair, parou e disse, sem se virar: "Minha mãe diz que o tamanho de uma pessoa não se mede pelo que ela tem. Se mede pelo que ela faz quando descobre que estava errada." Ela saiu. A porta se fechou. Gustavo ficou ali, parado, sozinho, na sala de reuniões mais cara daquele prédio inteiro. E pela primeira vez desde que podia se lembrar, o homem mais poderoso daquela empresa não fazia a menor ideia do que fazer a seguir. Mas o que ele não sabia, o que ninguém naquela empresa sabia, era que a apresentação do dia seguinte iria desenterrar algo muito maior do que números errados e cláusulas invertidas. Algo que conectava Renata Duarte àquela empresa de uma forma que ninguém seria capaz de imaginar. Um segredo que estava enterrado havia anos. E que, quando viesse à tona, não iria apenas mudar o rumo daquela aquisição. Iria mudar a vida de cada pessoa naquele prédio. Renata chegou em casa naquela noite e encontrou Dona Ivone sentada na poltrona da sala, com um cobertor sobre as pernas e o rádio ligado baixinho numa estação que tocava músicas antigas. A casa era pequena, 2 quartos, uma cozinha que servia de sala de jantar e um corredor estreito onde Renata tinha empilhado caixas com livros que não cabiam em nenhum outro lugar. Livros de economia, de mercado financeiro, de análise de risco. Livros que ela não abria havia muito tempo, mas que não conseguia se desfazer. Como se jogá-los fora fosse aceitar que aquela parte dela tinha morrido de vez. "Chegou cedo", Dona Ivone disse sem tirar os olhos do rádio. A voz era fraca, mas tinha aquele tom que Renata conhecia desde criança. O tom de quem percebe que algo aconteceu antes mesmo de ouvir uma palavra. "Saí mais cedo hoje", Renata respondeu, deixando a bolsa no chão e se ajoelhando ao lado da poltrona para ajeitar o cobertor. "A senhora já tomou o remédio da noite?" "Tomei. A vizinha trouxe uma sopa também." "Está na geladeira." Renata assentiu, mas não se levantou. Ficou ali, ajoelhada, com as mãos sobre o cobertor da mãe, olhando para o chão. O peso do dia inteiro desabou sobre ela de uma vez. A humilhação na sala de reuniões, os risos, os olhares, as palavras de Gustavo, a cadeira vazia, o convite para o dia seguinte. Tudo veio ao mesmo tempo, como uma onda que ela tinha segurado o dia inteiro e que agora, ali, no único lugar do mundo onde podia ser frágil, finalmente a engoliu. Os olhos encheram de água. Ela não fez barulho, não soluçou, mas as lágrimas desceram sozinhas, silenciosas, caindo sobre o tecido do cobertor. Dona Ivone não precisou perguntar o que tinha acontecido. Conhecia aquele choro. Já tinha visto antes. Nos dias em que Renata voltava da faculdade depois de ouvir que não pertencia àquele lugar, nos dias em que foi demitida da gestora porque precisava faltar demais, nos dias em que contava as moedas no fundo da bolsa e tentava decidir entre comprar remédio ou comida. Era o choro de quem carrega o mundo nas costas e não tem a quem pedir ajuda. Dona Ivone estendeu a mão e pousou sobre a cabeça da filha. Não disse nada por um tempo. Apenas ficou ali, com os dedos acariciando o cabelo de Renata como fazia quando ela era pequena e acordava assustada no meio da noite. "Me conta", Dona Ivone disse depois de um tempo. Não era uma ordem, era um convite. O tipo de convite que só uma mãe sabe fazer. Aquele que diz, sem precisar de palavras, "Eu estou aqui, pode soltar." E Renata contou. Tudo. Desde o momento em que entrou na sala com a garrafa térmica até o instante em que Gustavo Fonseca pediu que ela voltasse no dia seguinte para falar ao conselho.
Contou sobre os risos, sobre Helena, sobre Otávio, sobre o silêncio covarde de uma mesa inteira. Contou sobre a cadeira vazia e sobre como se sentiu sentando nela, como se estivesse invadindo um espaço que o mundo inteiro dizia que não era dela. Quando terminou, Dona Ivone ficou em silêncio por um momento. Depois, com a voz calma e firme que sempre teve, mesmo quando o corpo já não obedecia como antes, disse: "Você vai. Mãe, a senhora não entendeu. Pode ser uma armadilha. Ele pode estar querendo me expor de novo, só que dessa vez na frente de gente ainda mais importante." "Pode ser." Dona Ivone concordou. "E pode ser que não. Mas se você não for, vai passar o resto da vida se perguntando o que teria acontecido. E eu conheço você, filha. Essa pergunta vai te comer por dentro. Vai ser pior do que qualquer humilhação." Renata enxugou o rosto com as costas da mão. "E se eu não conseguir? E se eu travar? E se eles rirem de novo?" Dona Ivone segurou o rosto da filha com as duas mãos. As mãos tremiam. Tremiam sempre agora. Mas o olhar era inabalável. "Renata, escuta uma coisa. Eu criei você sozinha. Trabalhei em casa de família, lavei roupa de gente rica, esfreguei chão de escritório a vida inteira para você poder estudar. E você estudou. Você se formou. Você é brilhante. E nenhum homem de terno sentado numa cadeira cara vai apagar isso. Nenhum." Renata fechou os olhos. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes. Não eram de dor. Eram de algo que ela tinha esquecido que existia. Algo que a vida tinha coberto com camadas e camadas de cansaço e sobrevivência. Coragem. "Eu vou", ela sussurrou. Dona Ivone sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas que carregava dentro dele toda a força que aquela mulher tinha dado à filha ao longo de uma vida inteira. "Vai." E volta de cabeça erguida, como sempre. Renata não dormiu naquela noite. Sentou na mesa da cozinha, abriu as caixas de livros que estavam empilhadas no corredor e começou a trabalhar. Não tinha computador. O último que teve precisou vender meses antes para pagar uma parcela do tratamento. Então fez tudo à mão. Num caderno pautado, com uma caneta azul, escreveu cada número que lembrava, cada cláusula, cada projeção, cada furo. A memória dela era assustadora. Sempre tinha sido. Na faculdade, os colegas diziam que ela tinha uma mente fotográfica, mas não era exatamente isso. Era mais como se os números fizessem sentido para ela de um jeito que não faziam para os outros. Como se ela enxergasse padrões onde todo mundo via apenas planilhas. Quando o sol nasceu, Renata tinha 12 páginas escritas, detalhadas, organizadas, impecáveis. Olhou para aquelas folhas e sentiu um aperto no peito, porque ali, naquele caderno barato comprado na papelaria do bairro, estava a prova de tudo que ela tinha sido e de tudo que o mundo não deixou que ela continuasse sendo. Tomou um banho. Vestiu a roupa mais arrumada que tinha. Verificou se Dona Ivone tinha tomado os remédios da manhã e deixou o almoço preparado no fogão. Na porta, antes de sair, ouviu a voz da mãe vindo da poltrona. "Filha." "Sim?" "Eles não sabem com quem estão lidando, mas vão saber." Renata sorriu pela primeira vez em muito tempo e saiu. Quando Renata chegou ao prédio da Fonseca Capital, algo estava diferente. O segurança da portaria, o mesmo que a via passar todas as noites com o uniforme de limpeza sem nunca dizer uma palavra, olhou para ela e não a reconheceu. Renata se identificou e disse que tinha uma reunião. O segurança conferiu a lista, franziu a testa e ligou para confirmar. Depois de alguns minutos, liberou a passagem com um aceno confuso. No elevador, Renata apertou o botão do último andar. O mesmo andar onde limpava todas as noites. Mas naquela manhã, subir naquele elevador tinha um peso completamente diferente. Cada andar que passava era como um degrau em direção a algo que ela não conseguia nomear. Medo, esperança, ou talvez os dois ao mesmo tempo. Quando as portas se abriram, a primeira pessoa que ela viu foi Helena Matsuda. Helena estava parada no corredor, encostada na parede com os braços cruzados e um sorriso que não tinha nenhuma simpatia. Ao lado dela, Otávio Brant segurava um tablet e olhava para Renata com uma expressão que misturava desprezo e satisfação, como quem segura uma carta na manga
e mal pode esperar para jogá-la na mesa. Bom dia, Renata disse, a voz controlada. Bom dia, Helena respondeu, se desencostando da parede e bloqueando parcialmente o corredor. Que bom que veio. Antes de entrar, preciso te informar uma coisa. Protocolo da empresa. Renata parou. O departamento jurídico analisou a situação durante a noite. Helena continuou, a voz suave como seda e afiada como vidro. E concluiu que o acesso não autorizado a documentos confidenciais por parte de uma funcionária terceirizada constitui uma violação contratual grave. Isso significa que, tecnicamente, qualquer informação que você obteve a partir desses documentos é inadmissível. E que você pode, e provavelmente vai, responder por isso. Otávio ergueu o tablet, mostrando um documento na tela. Já encaminhamos um relatório ao conselho. Antes mesmo de você abrir a boca lá dentro, eles vão saber que a sua fonte de informação foi obtida de forma irregular e que nada do que você apresentar tem validade. Renata sentiu o corredor encolher. O ar ficou pesado. As 12 páginas do caderno dentro da bolsa pareciam de repente inúteis, como uma arma descarregada. Vocês fizeram isso para me impedir de entrar, Renata disse. Não era uma pergunta. Helena inclinou a cabeça, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Nós fizemos isso para proteger a empresa. Se alguém aqui está comprometendo a integridade dos nossos processos, somos obrigados a agir. Não é pessoal. É totalmente pessoal, Renata respondeu, a voz firme apesar do coração acelerado. Se os dados que eu apresentar estiverem errados, vocês não precisam de um relatório jurídico para me desacreditar. Basta mostrar onde eu errei. Mas vocês não fizeram isso. Fizeram uma barreira legal. E a única razão para fazer isso é porque vocês sabem que eu estou certa. Helena perdeu o sorriso por meio segundo. Recuperou rápido, mas Renata viu. E Otávio desviou os olhos para o tablet, como quem finge conferir algo que não precisa ser conferido. Antes que qualquer um dissesse mais alguma coisa, uma porta se abriu no fundo do corredor. Gustavo Fonseca apareceu, com o paletó aberto e uma expressão que não entregava nada, nem apoio, nem hostilidade. Olhou para a cena no corredor, para Helena, para Otávio, para Renata, e disse apenas: o conselho está esperando. Todos vocês. Helena endireitou a postura e entrou sem olhar para trás. Otávio a seguiu, guardando o tablet debaixo do braço. Renata ficou parada por um instante. As pernas pesavam. A bolsa com o caderno parecia pesar 1 tonelada. Gustavo se aproximou dela, parou ao lado, e disse baixo para que só ela ouvisse: o relatório deles já está na mesa do conselho. Eu li. É tecnicamente correto. O coração de Renata afundou. Mas, Gustavo continuou, eu também coloquei uma cópia da cláusula 14.3 na mesa, com os números reais, e pedi para Priscila Ramos verificar tudo uma segunda vez hoje de madrugada. Renata olhou para ele. O conselho vai decidir quem eles querem ouvir, Gustavo disse. A questão é, eles vão ouvir o relatório que diz que você não deveria estar aqui? Ou vão ouvir os números que dizem que se você não estivesse aqui, essa empresa iria afundar? Ele deu um passo para o lado, abrindo passagem. A escolha é deles, mas a sua já foi feita quando você sentou naquela cadeira ontem. Então entra. Renata respirou fundo. Apertou a alça da bolsa. Lembrou das mãos trêmulas de Dona Ivone segurando seu rosto. Lembrou das 12 páginas escritas à mão na mesa da cozinha enquanto o mundo dormia. E entrou. A sala do conselho era maior do que a sala de reuniões onde tudo tinha começado. Uma mesa oval, cadeiras mais imponentes, paredes revestidas de madeira. Sentados ali estavam 5 membros do Conselho da Fonseca Capital. Rostos que Renata nunca tinha visto, mas que carregavam o peso de decisões que moviam fortunas. E entre eles, sentado na cabeceira com uma pasta aberta à sua frente, estava um homem que Renata não esperava ver ali. Um homem que ela não via há anos. Um homem que conhecia cada detalhe da trajetória acadêmica dela, que tinha sido seu orientador, que tinha escrito a carta de recomendação que abriu a primeira e única porta profissional que ela teve na vida antes de tudo desmoronar. Professor Salomão Nassif. Ele levantou os olhos da pasta, olhou para Renata, e no rosto dele, naquele rosto marcado pelo tempo e pela sabedoria de quem já viu o mundo girar muitas vezes,
apareceu uma expressão que era impossível de decifrar. Surpresa, dor, orgulho, culpa. Renata sentiu as pernas fraquejarem, porque a presença de Salomão Nassif ali não era coincidência. Não podia ser. E se ele estava sentado naquela mesa como membro do Conselho da Fonseca Capital, significava que havia uma conexão entre o passado dela e aquela empresa que ia muito além do que ela jamais imaginou. E quando os olhos dos dois se encontraram, os da aluna que ele perdeu de vista e os do professor que nunca soube o que tinha acontecido com ela, o ar daquela sala mudou por completo, porque a verdade estava prestes a começar a aparecer. E ninguém ali estava preparado para o que viria a seguir. Renata ficou parada na entrada da sala do conselho por alguns segundos que pareceram durar uma eternidade. Os olhos fixos em Salomão Nassif, os pés grudados no chão, o caderno dentro da bolsa de repente esquecido, porque nada do que ela tinha escrito naquelas 12 páginas durante a madrugada a preparou para aquele momento. Salomão Nassif, o homem que mudou a vida dela. O homem que olhou para uma jovem sem recursos, sem conexões, sem sobrenome importante e disse: "Você tem uma mente que eu não vejo em uma geração inteira. Não desperdice isso." O homem que lutou para conseguir uma bolsa integral para ela no Instituto Azevedo quando ninguém mais apostava nela. O homem que escreveu a carta que abriu a porta da gestora onde ela trabalhou, a única porta que a vida profissional dela conheceu antes de se fechar para sempre. E agora ele estava ali, sentado na cabeceira do Conselho da Fonseca Capital, com uma pasta aberta à sua frente e um olhar que Renata não conseguia decifrar. "Senhorita Duarte", a voz de um dos conselheiros cortou o silêncio. Era um homem de cabelo grisalho sentado à esquerda de Salomão, com uma caneta na mão e uma expressão impaciente. "Pode se sentar, por favor. Temos uma agenda apertada." Renata caminhou até a cadeira indicada. As pernas obedeciam, mas por dentro, cada passo era uma batalha. Sentou. Colocou a bolsa no colo. Não olhou para Salomão de novo. Não conseguia. Porque olhar para ele era voltar para um tempo em que ela era outra pessoa, em que o futuro ainda existia, em que o mundo ainda cabia nos sonhos que ela tinha. Antes de começarmos, Helena Matsuda se adiantou, a voz polida e calculada. "Gostaria de chamar a atenção do Conselho para o relatório que distribuí esta manhã. Página 3. A funcionária em questão é terceirizada e acessou documentos confidenciais sem autorização. Qualquer análise apresentada com base nesses documentos está comprometida." Otávio assentiu ao lado dela, reforçando a muralha. 2 dos conselheiros abriram a pasta e folhearam até a página indicada. O homem grisalho franziu a testa. Uma conselheira mais jovem, sentada na ponta, leu rapidamente e ergueu os olhos para Renata com uma expressão que não era hostil, mas também não era acolhedora. Renata sentiu a armadilha se fechar. Helena e Otávio tinham feito o trabalho deles. Antes mesmo de abrir a boca, ela já estava desacreditada no papel. Era como entrar num tribunal já condenada. "Posso falar?" Renata perguntou. A voz saiu mais firme do que ela esperava. O conselheiro grisalho olhou para Gustavo, que assentiu. Depois olhou para Salomão, que não fez nenhum gesto. Apenas observava. "Pois não." O conselheiro disse. Renata abriu a bolsa. Tirou o caderno. 12 páginas escritas à mão, com números, projeções e referências a cláusulas contratuais. Colocou sobre a mesa. Ao lado de tablets, laptops e pastas de couro, aquele caderno pautado parecia um objeto de outro mundo. Frágil, deslocado, quase ridículo. Helena olhou para ele e não conseguiu disfarçar um sorriso de escárnio. "Eu sei que existe um relatório dizendo que eu não deveria estar aqui", Renata começou. "E talvez, do ponto de vista legal, ele esteja correto. Eu sou terceirizada. Eu limpei essa sala durante meses. E sim, eu li documentos que estavam sobre a mesa. Não tinha autorização para isso. Eu aceito as consequências que vierem." Ela fez uma pausa. Olhou para cada rosto na mesa e continuou. "Mas antes de decidirem o que fazer comigo, eu peço que olhem para uma coisa. Só uma. A cláusula de penalidade cruzada no contrato com o Grupo Mantovani." Renata abriu o caderno na página certa e virou na direção do conselheiro grisalho. Ele ajeitou os óculos e olhou. Depois olhou de novo.
Pegou a folha com as duas mãos e aproximou do rosto, como se não acreditasse no que estava lendo. Isso está correto? Ele perguntou, virando para Otávio. Otávio abriu a boca, hesitou e disse: Eu precisaria verificar. Está correto. A voz de Priscila Ramos surgiu da porta. Todos se viraram. Priscila estava de pé na entrada, segurando um laptop aberto. Eu verifiquei durante a madrugada, a pedido do Sr. Fonseca. Cada número que está nesse caderno bate com o sistema. A cláusula existe. A inversão de responsabilidade existe. E a exposição financeira é real. Helena virou para Priscila com um olhar que poderia congelar uma sala inteira. Mas Priscila não recuou. Estava tremendo. Qualquer pessoa podia ver, mas não recuou. O conselheiro grisalho se recostou na cadeira. Tirou os óculos, esfregou o rosto. E disse algo que fez o estômago de Helena despencar. Se isso for verdade, estávamos prestes a assinar a sentença dessa empresa. O silêncio que se seguiu era daqueles que mudam o rumo das coisas. Não era mais sobre se Renata deveria ou não estar ali. Era sobre o que ela tinha encontrado, e sobre o que teria acontecido se ela não tivesse encontrado. Foi então que Salomão Nassif falou pela primeira vez. Me permitam um momento, ele disse, a voz grave, pausada, carregando o peso de quem escolhe cada palavra como quem pisa em terreno minado. Antes de prosseguirmos com a análise técnica, eu preciso dizer algo a este conselho. Algo que tem a ver com a pessoa sentada nessa cadeira. Todos os olhos se voltaram para ele. Gustavo franziu a testa. Helena apertou a mandíbula. Renata sentiu o coração parar. Há anos, Salomão continuou, eu fui professor e orientador de uma estudante no Instituto Azevedo. Uma das mentes mais brilhantes que já passaram pelas minhas mãos em décadas de carreira acadêmica. Ela se formou com as melhores notas da história do curso. Eu escrevi pessoalmente uma carta de recomendação para ela. Ajudei a colocá-la numa gestora de investimentos porque tinha certeza absoluta de que ela iria longe. Ele parou. Olhou para Renata. E no olhar dele, finalmente, ela conseguiu ler o que estava ali desde o momento em que seus olhos se cruzaram. Não era surpresa. Não era frieza. Era culpa. Depois que ela saiu da gestora, Salomão continuou, a voz agora mais pesada. Eu tentei encontrá-la. Liguei para o número que tinha. Desligado. Mandei mensagens para o endereço que conhecia. Voltaram. Perguntei na gestora. Disseram que ela tinha pedido demissão por motivos pessoais. E eu parei de procurar. O silêncio na sala era absoluto. Eu parei de procurar. Ele repetiu. E a voz rachou pela primeira vez. Porque a vida é cheia de alunos, cheia de rostos, cheia de promessas que a gente faz e esquece. E eu esqueci. Segui em frente. Aceitei outros convites. Entrei para conselhos de empresas. Ganhei mais dinheiro do que preciso. E a minha melhor aluna estava aqui, neste prédio, limpando o chão que eu piso. Renata fechou os olhos. As lágrimas desceram antes que pudesse impedir. Não eram lágrimas de humilhação, nem de raiva. Eram lágrimas de quem é vista, verdadeiramente vista, depois de anos sendo invisível. Salomão se levantou, caminhou ao redor da mesa, parou diante de Renata e fez algo que ninguém naquela sala esperava. Algo que fez Gustavo Fonseca desviar o olhar, que fez o conselheiro grisalho engolir em seco, que fez até Helena Matsuda perder a compostura por um instante. Ele estendeu a mão para Renata. Não como um cumprimento formal, como um pedido de desculpa, como uma ponte de volta para tudo que ela tinha perdido. Me perdoa, ele disse, por ter parado de procurar. Renata olhou para aquela mão. A mão do homem que acreditou nela quando ninguém mais acreditava. A mão que assinou a carta que abriu a única porta que a vida ofereceu. A mão que desapareceu quando ela mais precisou, não por maldade, não por descaso, mas pela indiferença silenciosa de quem segue a própria vida e esquece que, em algum lugar, alguém que ele ajudou a construir estava desmoronando. Renata segurou a mão dele. Apertou firme. Não disse nada. Não precisava. Naquele aperto de mão estava tudo. A gratidão, a dor, o perdão e a ferida, que talvez nunca fechasse completamente. Salomão voltou para sua cadeira, enxugou os olhos discretamente e disse ao conselho com a voz recomposta, mas ainda carregada de emoção:
Esta mulher não é uma funcionária de limpeza que leu documentos por curiosidade. Esta mulher é uma das profissionais mais qualificadas que eu já conheci. E se essa empresa tem algum senso, vai parar de discutir como ela obteve a informação e vai começar a prestar atenção no que ela tem a dizer. Porque o que ela encontrou pode ter salvado tudo o que vocês construíram. O conselheiro grisalho olhou para Helena, depois para Otávio, depois para Gustavo, e disse: Senhorita Duarte, o conselho quer ouvir sua análise completa, sem interrupções. Helena abriu a boca para protestar. O conselheiro levantou a mão sem olhar para ela. Sem interrupções, repetiu. Renata enxugou o rosto, abriu o caderno. E naquela sala revestida de madeira, diante de pessoas que controlavam fortunas, com 12 páginas escritas à mão num caderno barato, ela começou a falar. E o que ela revelou nos minutos seguintes não apenas confirmou cada alerta que tinha dado no dia anterior. Abriu uma cratera. Porque dentro dos números da aquisição do Grupo Mantovani, Renata encontrou algo que ia muito além de uma cláusula invertida. Algo que apontava para uma rede de contratos interligados, projetada para parecer sólida por fora, mas que por dentro estava podre. E alguém dentro da Fonseca Capital sabia disso. Alguém naquela mesa. A sala do conselho estava em silêncio absoluto quando Renata virou a página do caderno e apontou para uma sequência de números que tinha circulado com a caneta azul. 3 contratos, 3 empresas diferentes, 3 operações que, isoladas, pareciam negócios independentes, mas que, vistas juntas, da forma como Renata as organizou naquele caderno, ligando uma à outra com setas e anotações na margem, formavam um desenho que nenhuma auditoria tinha percebido. Essas 3 empresas, a Mantovani Logística, a Dumont Soluções e a Veraz Consultoria, aparecem nos contratos como fornecedoras independentes, Renata explicou, a voz firme, sem pressa. Mas os registros que ficavam sobre a mesa de reuniões mostram que as 3 têm o mesmo representante legal, a mesma estrutura de faturamento e a mesma conta de destino para os repasses de comissão. O conselheiro grisalho, que Renata descobrira chamar-se Augusto Peixoto, tirou os óculos e colocou sobre a mesa. Não disse nada. Mas a expressão dele dizia tudo. Era a expressão de alguém que começa a entender que o problema é muito maior do que imaginava. A conselheira mais jovem, Denise Correia, folheava rapidamente a pasta à sua frente, comparando os números de Renata com os documentos oficiais. A cada página, a testa dela se franzia mais. Isso significaria, Denise disse devagar, como quem monta um quebra-cabeça em voz alta, que alguém criou uma cadeia de empresas fantasma para inflar o valor da aquisição e que os repasses de comissão iriam para... Ela parou. Olhou ao redor da mesa. Não completou a frase. Não precisava, porque a pergunta que pairava no ar já não era sobre números, cláusulas ou projeções. A pergunta era outra, mais perigosa, mais devastadora. Uma pergunta que fez cada pessoa naquela sala olhar para o lado, tentando descobrir em qual rosto estava escondida a resposta. Quem dentro da Fonseca Capital armou tudo isso? Gustavo Fonseca se levantou lentamente. Caminhou até a tela de projeção, onde os gráficos da aquisição ainda brilhavam com suas setas otimistas e suas promessas de lucro. Ficou parado diante deles por um instante, as mãos nos bolsos, o olhar percorrendo cada linha como quem relê uma carta e finalmente entende o que estava escrito nas entrelinhas. Otávio, ele disse, sem se virar. Otávio Brandt engoliu em seco. Sim? Quem trouxe o Grupo Mantovani para a mesa? Quem fez o primeiro contato? Quem indicou a Dumont e a Veraz como fornecedoras complementares para a operação? O silêncio que se seguiu não era apenas tenso, era sufocante, como o ar antes de um raio, carregado, pesado, esperando o estalo. Foram indicações do mercado, Otávio respondeu, ajeitando a gravata com um gesto que tentava parecer casual, mas que todos na sala reconheceram como nervosismo. Vieram por canais normais. O departamento financeiro avaliou e considerou adequadas. O departamento financeiro, Gustavo repetiu, virando-se finalmente para ele. O departamento que você chefia. Gustavo, eu não vou tolerar esse tipo de insinuação, Otávio disse, endireitando a postura. A voz subiu um tom, ganhando uma urgência que ele tentava disfarçar de indignação.
Eu trabalho nesta empresa há mais de uma década. Minha reputação fala por si. Helena se moveu na cadeira ao lado dele. Não falou, mas os olhos dela se estreitaram de um jeito que Renata percebeu, como se estivesse calculando algo, medindo distâncias, decidindo de que lado ficar. Ninguém está insinuando nada. Augusto Peixoto interveio, a voz grave e controlada. Mas os dados que a senhorita Duarte apresentou levantam questões sérias, e essas questões precisam de respostas. Otávio, você pode nos explicar a relação entre essas 3 empresas? Eu não conhecia essa relação. Otávio disse rápido. Rápido demais. Se existe uma conexão entre elas, não passou pela minha análise. Pode ter sido um erro de diligência prévia. Acontece. Erro de diligência prévia? Denise Correia interrompeu, sem esconder a incredulidade. 3 empresas com o mesmo representante legal e a mesma conta de destino, e ninguém no departamento financeiro percebeu? Isso não é erro. Isso é negligência ou... Ela não completou. Mas a palavra que ficou no ar era pesada o suficiente para esmagar qualquer defesa. Renata observava tudo em silêncio. Tinha dito o que precisava dizer. Os números estavam na mesa. As conexões estavam expostas. E agora, pela primeira vez desde que entrou naquele prédio com uma garrafa térmica na mão, ela não precisava falar mais nada. Os fatos falavam por ela. Foi então que Otávio fez algo inesperado. Virou-se para Renata. Não para Gustavo, não para o conselho, não para Helena. E disse com uma voz que misturava desespero e raiva contida. Você não sabe o que está fazendo. Não tem ideia do que está mexendo. Acha que entrou aqui, leu uns papéis e agora entende como as coisas funcionam? Você não entende nada. Existem camadas nessa operação que estão muito acima da sua compreensão. Camadas? Augusto repetiu, a sobrancelha levantada. Que camadas, Otávio? Otávio percebeu o que tinha dito. A cor sumiu do rosto dele. Abriu a boca para corrigir, para reformular, para voltar atrás. Mas era tarde. As palavras já estavam no ar, e cada pessoa naquela sala tinha ouvido. Inclusive Salomão Nassif, que até então observava calado, mas que agora se inclinou para a frente com os olhos fixos em Otávio, como quem acabou de encaixar a última peça de um mosaico que tentava montar a tempo demais. Augusto, Salomão disse calmamente, eu sugiro que suspendamos a aquisição imediatamente e que uma auditoria independente seja aberta. Hoje, não amanhã, não semana que vem. Hoje. Concordo, Denise disse. Apoiado, disse o terceiro conselheiro, que até então não tinha se manifestado. Gustavo olhou para Otávio, e no olhar dele não havia mais raiva, não havia mais a arrogância de quem manda na sala, não havia performance. Havia algo que Renata reconheceu, porque já tinha visto no próprio espelho, em tantas noites sozinha na cozinha, decepção. A decepção corrosiva de confiar em alguém e descobrir que essa confiança foi usada como ferramenta. Otávio, Gustavo disse, a voz plana como a superfície de um lago que esconde uma correnteza mortal. Você tem até o final do dia para apresentar cada documento, cada transação e cada comunicação relacionada a essas 3 empresas. Se houver algo ali que confirme o que foi apresentado hoje, não vai ser o jurídico lidando com isso. Vai ser a polícia. Otávio se levantou. A cadeira fez um ruído agudo contra o piso. Ele olhou ao redor da mesa como um animal encurralado, buscando algum aliado, algum rosto que oferecesse apoio. Encontrou nada. Helena olhava para o próprio tablet. Os conselheiros olhavam para suas pastas. Gustavo sustentava o olhar com uma frieza que Renata nunca tinha visto nele. Otávio saiu sem dizer uma palavra. A porta se fechou atrás dele com um som que pareceu definitivo. O silêncio que ficou era diferente de todos os outros silêncios que aquela sala tinha abrigado ao longo dos 2 dias mais intensos da história da Fonseca Capital. Não era o silêncio da humilhação. Não era o silêncio do choque. Era o silêncio do recomeço. Aquele instante frágil em que os destroços ainda estão quentes, mas já é possível ver, no meio da fumaça, o contorno de algo novo. Augusto Peixoto virou para Renata e disse: Senhorita Duarte, em nome deste conselho, obrigado. O que a senhora fez hoje possivelmente evitou a maior perda financeira da história desta empresa. Renata assentiu. Não conseguiu falar.
O nó na garganta era grande demais. Meses de silêncio. Meses limpando aquela sala e engolindo o que sabia. Meses sendo invisível. E agora, alguém olhava para ela e dizia obrigado. Não pela limpeza, não pelo café, pelo que ela sabia, pelo que ela era. Salomão se levantou e caminhou até ela. Parou ao lado e disse baixo: Eu preciso te contar uma coisa, não aqui, não agora, mas preciso. Renata olhou para ele. Havia algo no tom dele que ia além da emoção do reencontro, além da culpa por ter parado de procurá-la. Era outra coisa, algo que ele carregava e que pesava de um jeito diferente. O que é? Ela perguntou. Salomão balançou a cabeça. Hoje não, mas em breve. E quando eu te contar, muita coisa que aconteceu na sua vida vai fazer um sentido que você nunca imaginou. Renata sentiu um frio na espinha. Não de medo, de pressentimento. O tipo de pressentimento que aparece quando a vida está prestes a virar uma página que não pode ser desvirada. Naquele momento, Helena Matsuda se levantou discretamente, pegou o tablet e saiu da sala pelo fundo, sem que ninguém percebesse. Quase ninguém. Caio Monteiro, que estava parado perto da porta desde que a reunião começara, viu. Viu Helena sair. Viu o olhar dela, calculado, frio, determinado, e viu algo na tela do tablet que ela levava debaixo do braço. Uma mensagem aberta. Um nome. Um número. Caio não disse nada naquele momento. Guardou o que viu. Mas o coração dele disparou, porque o nome naquela tela era um nome que não deveria estar ali. Um nome que ligava a Helena a algo que ia muito além de uma diretoria de estratégia. E se o que Caio suspeitava fosse verdade, então Otávio Brant não era o único com segredos naquela empresa. E a pessoa que mais corria perigo não era Gustavo Fonseca. Era Renata. A reunião do conselho terminou, mas ninguém saiu imediatamente. Os conselheiros trocavam olhares pesados, sussurrando entre si enquanto organizavam pastas e documentos. Augusto Peixoto ficou sentado, com as mãos cruzadas sobre a mesa, olhando para o espaço vazio onde Otávio estivera sentado minutos antes. Denise Correia digitava freneticamente no celular, provavelmente acionando a equipe jurídica externa para a auditoria que acabara de ser aprovada. Gustavo permanecia de pé junto à janela, imóvel, com o olhar perdido na linha do horizonte, como quem tenta calcular o tamanho de um estrago que ainda não terminou de acontecer. Renata se levantou em silêncio, pegou o caderno e caminhou em direção à porta. Precisava de ar. Precisava de um minuto fora daquela sala para processar tudo o que tinha vivido nas últimas horas. Os olhares, as acusações, a mão estendida de Salomão, o rosto de Otávio desmoronando como uma fachada atingida por uma tempestade. Mas antes que alcançasse a porta, uma voz a deteve. Renata! Era Caio Monteiro. Estava encostado na parede do corredor, esperando por ela. O rosto dele carregava uma tensão que não combinava com o alívio que deveria existir depois de tudo o que acabara de acontecer. Algo estava errado. Preciso te mostrar uma coisa, ele disse baixo, olhando para os lados para ter certeza de que estavam sozinhos. Não aqui. Vem comigo. Renata hesitou. Mal conhecia Caio além dos acenos discretos e da única vez em que ele levantou a voz na sala de reuniões a seu favor. Mas havia algo no olhar dele, uma urgência que não parecia ensaiada, uma preocupação que não parecia fingida, que a fez segui-lo. Caminharam até uma sala menor no final do corredor. Uma sala de apoio, com uma mesa redonda, cadeiras simples e uma máquina de café que ninguém usava. Caio fechou a porta e se virou para ela. Ontem à noite, ele começou falando rápido, como quem sabe que tem pouco tempo. Depois que o Gustavo suspendeu a primeira reunião, Helena ficou no escritório até tarde. Eu sei porque também fiquei. Estava verificando os números que você apresentou por conta própria porque aquilo tudo não saía da minha cabeça. Renata escutava em silêncio. Eu passei pelo escritório dela quando estava indo embora. A porta estava entreaberta. E eu ouvi uma conversa. Ela estava no telefone com alguém. Falava baixo, mas eu ouvi uma frase que me gelou. Caio engoliu em seco. Ela disse: se essa mulher apresentar amanhã, a operação inteira desmorona. Precisamos garantir que o conselho não leve isso a sério. Renata sentiu o estômago afundar. E hoje, Caio continuou. Quando ela saiu da sala do conselho com o tablet, eu vi a tela.
Tinha uma mensagem aberta. O nome do remetente era Rodrigo Mantovani. O nome ficou suspenso no ar entre os dois como uma peça que finalmente encaixa num quebra-cabeça incompleto. Rodrigo Mantovani, o herdeiro do grupo Mantovani, o filho do fundador da empresa que a Fonseca Capital estava prestes a adquirir. A mesma empresa cujos contratos fantasma Renata acabara de expor diante do conselho. Helena está ligada aos Mantovani, Renata disse. Não era uma pergunta. Isso explica muita coisa, Caio respondeu. Explica por que ela tentou te impedir antes mesmo de você abrir a boca. Explica o relatório jurídico. Explica por que ela sempre empurrou essa aquisição com tanta força nas reuniões. E explica por que o Otávio nunca questionou nada. Porque provavelmente ele não era o único envolvido. Ele era o braço operacional. Mas quem articulava por cima era Helena, Renata completou. O silêncio que ficou era daqueles que pesam no peito. Renata encostou na parede e fechou os olhos por um instante. Pensou em tudo que tinha vivido nos últimos 2 dias. A humilhação, a coragem de falar, a madrugada escrevendo à mão, o reencontro com Salomão. E agora isso. A descoberta de que a teia era mais profunda e mais perigosa do que qualquer número no caderno podia mostrar. Você precisa contar isso para o Gustavo, ela disse. Eu sei, mas antes disso eu precisava te contar primeiro. Porque se Helena descobre que foi exposta, a primeira pessoa que ela vai tentar derrubar não é o Otávio. É você. Você é a peça que desmontou tudo. E pessoas assim não perdoam. Renata abriu os olhos, olhou para Caio e disse algo que ele não esperava. Obrigada, por ter ficado ontem à noite, por ter ouvido, por estar me contando agora. Caio balançou a cabeça. Eu deveria ter falado antes. Na primeira reunião, quando o Gustavo te humilhou, eu fiquei calado. Fiquei sentado naquela cadeira apertando a mandíbula enquanto ele te destruía na frente de todo mundo. E eu não fiz nada. Nada. Você fez, Renata disse. Você pediu que verificassem se eu estava certa. Naquele momento foi o suficiente. Não foi, ele respondeu. Mas agora pode ser. 20 minutos depois, Caio e Renata estavam de volta à sala do conselho. Gustavo ainda estava ali, agora acompanhado de Augusto Peixoto e Salomão Nassif. Denise Correia tinha saído para coordenar a auditoria. E numa cadeira no canto da sala, alguém que Renata não esperava ver. Bernardo Vilar. O diretor de Relações Institucionais estava sentado com uma pasta no colo e uma expressão que misturava cansaço e determinação. Quando Renata entrou, ele se levantou. Senhorita Duarte, ele disse, e a voz dele tinha um peso que não existia nos dias anteriores. Eu devo a você uma explicação. Renata olhou para ele sem entender. Desde a primeira reunião, Bernardo continuou, eu suspeitava que havia algo errado com a Operação Mantovani. Não os números, eu não tenho competência técnica para isso, mas as relações, os contatos, o jeito como Helena empurrava esse negócio nas reuniões com uma insistência que não combinava com o perfil dela. Helena é estrategista. Ela calcula riscos. Nunca a vi defender uma aquisição com tanta urgência. Ele abriu a pasta e colocou sobre a mesa um conjunto de documentos. Nas últimas semanas, eu investiguei por conta própria, discretamente, através de contatos em órgãos reguladores e no setor financeiro. E encontrei registros de transferências entre uma conta vinculada a Helena Matsuda e a Veraz Consultoria, uma das 3 empresas que a senhorita identificou como parte da cadeia. O silêncio na sala era cortante. Gustavo olhou para os documentos, olhou para Bernardo e disse, desde quando você sabe disso? Comecei a desconfiar semanas atrás. Tive certeza ontem à noite, depois que a senhorita Duarte falou na reunião. Os dados dela confirmaram o que eu não conseguia provar sozinho. E por que não falou antes? Gustavo perguntou, a voz controlada, mas com um fio de frustração que era impossível ignorar. Bernardo sustentou o olhar dele. Porque sem provas, eu estaria acusando a diretora de estratégia de participação numa fraude. Sem provas, eu perderia o emprego e a reputação. E com todo o respeito, Gustavo, depois de ver como o senhor tratou a senhorita Duarte na primeira reunião por simplesmente tentar ajudar, o senhor acha que eu teria coragem de levantar uma acusação dessas?
A frase atingiu Gustavo como um balde de água gelada. Ele não respondeu. Não tinha o que responder, porque Bernardo tinha razão. O ambiente que Gustavo criou, o medo, a hierarquia brutal, o deboche contra quem ousava questionar, era o mesmo ambiente que permitiu que uma fraude se instalasse debaixo do nariz dele. As pessoas tinham medo de falar, e quando alguém finalmente falou, ele tentou destruí-la. Augusto Peixoto pegou os documentos de Bernardo, examinou por alguns instantes e disse: "Isso é suficiente para incluir Helena Matsuda na investigação. Gustavo, onde ela está?" Gustavo pegou o telefone e ligou para a recepção do andar. A resposta fez o rosto dele endurecer. Ela saiu do prédio, há cerca de 40 minutos. Foi Salomão Nassif quem quebrou o silêncio tenso que se seguiu. Ele se levantou, caminhou até a janela e ficou parado ali por um momento, as mãos atrás das costas, o reflexo dele sobreposto à cidade lá embaixo. Quando se virou, olhou diretamente para Renata. "Eu disse que tinha algo para te contar", ele disse. "E acho que agora é o momento." Renata sentiu o coração acelerar. Cada vez que Salomão falava com aquele tom, grave, carregado, medido, algo dentro dela se preparava para um impacto. "Quando você era minha aluna", Salomão começou, "eu percebi desde o primeiro semestre que você tinha algo diferente. Não era só inteligência, era instinto. A capacidade de olhar para um conjunto de dados e enxergar o que ninguém mais via. Eu nunca tinha encontrado isso em ninguém antes. E provavelmente nunca vou encontrar de novo." Renata escutava imóvel. "Quando você saiu da gestora e desapareceu, eu me senti responsável, porque fui eu que te coloquei lá. E quando você sumiu, eu achei que tinha falhado com você de alguma forma. Que talvez o ambiente tivesse sido duro demais. Que talvez eu tivesse empurrado você cedo demais." Ele fez uma pausa. Respirou fundo. "Mas o que eu nunca te contei é porque eu entrei para o Conselho da Fonseca Capital." Renata franziu a testa. "Há alguns anos, a gestora onde você trabalhou foi investigada por irregularidades. Nada que tenha chegado a público. Foi resolvido internamente. Mas durante a investigação, eu descobri que a pessoa que demitiu você, que pressionou para que você saísse, que tornou sua vida impossível até que não tivesse outra opção senão pedir demissão, tinha ligações com o mesmo grupo de empresas que hoje está por trás da Operação Mantovani." O ar saiu dos pulmões de Renata como se alguém tivesse apertado o peito dela com as duas mãos. "Você não saiu da gestora por causa da sua mãe", Salomão disse, e a voz dele carregava uma dor que parecia ter sido guardada por tempo demais. "Quer dizer, sim, a doença da Dona Ivone era real, e o sacrifício que você fez era real. Mas a porta não se fechou sozinha, Renata. Alguém a empurrou. Alguém que queria você longe do mercado porque, mesmo naquela época, você já era perigosa demais. Você enxergava demais. E quem tem algo a esconder não tolera pessoas que enxergam." Renata não se mexeu. Não piscou. O mundo ao redor parecia ter parado de girar. Cada sacrifício, cada noite em claro, cada centavo que faltou, cada porta que se fechou, cada vez que ela aceitou o silêncio como destino, tudo ganhava um novo contorno, mais sombrio, mais injusto, mais doloroso do que ela jamais imaginou. "Eu entrei para este conselho", Salomão continuou, "porque queria entender de onde vinha essa rede. Queria encontrar a raiz. E queria, de alguma forma, consertar o que aconteceu com você, mesmo sem saber onde você estava." Ele caminhou até ela, parou na frente e disse: "E agora você está aqui, neste prédio, nesta sala, com um caderno na mão e a verdade na boca. E eu preciso que você saiba de uma coisa. Nada do que aconteceu com você foi por acaso. E nada do que você fez nesses 2 dias foi pequeno. Você desmontou em 48 horas uma estrutura que pessoas poderosas levaram anos para construir." Renata sentiu as lágrimas subirem. Não a segurou. Não precisava mais segurar nada. Deixou que descessem, silenciosas, pesadas, carregando com elas anos de invisibilidade, de silêncio forçado, de perguntas sem resposta. Gustavo observava tudo da cabeceira da mesa. E no rosto dele, pela segunda vez em 2 dias, Renata viu algo que não combinava com a imagem do homem que ela conhecia. Vergonha. Uma vergonha profunda e silenciosa.
Não apenas por tê-la humilhado, mas por fazer parte de um mundo que engolia pessoas como ela sem nem perceber. Um mundo que ela limpava todas as noites, de joelhos, com um pano nas mãos, enquanto as mesmas mãos que poderiam ter salvado aquela empresa estavam sendo desperdiçadas em silêncio. O que fazemos agora? Augusto perguntou. Gustavo se levantou, olhou para Renata, olhou para Salomão, olhou para Caio e para Bernardo, e disse: agora fazemos o que deveríamos ter feito desde o começo. Ouvimos a pessoa certa. Ele se virou para Renata. Eu não estou te pedindo para perdoar nada. Eu não mereço isso. Mas estou te pedindo para ficar. Não como faxineira, não como terceirizada, como parte desta empresa, com a cadeira que sempre deveria ter sido sua. Renata olhou para ele, depois para Salomão, depois para Caio, que assentiu com um sorriso discreto, depois para Bernardo, que pela primeira vez desde o início de tudo, tinha os olhos marejados. Ela não respondeu. Não naquele momento, porque antes de aceitar qualquer cadeira, qualquer oferta, qualquer futuro que aquela empresa pudesse oferecer, havia algo que ela precisava fazer primeiro, algo que não podia esperar. Ela precisava voltar para casa. Precisava segurar as mãos trêmulas de Dona Ivone. Precisava olhar nos olhos da mulher que esfregou o chão a vida inteira para que a filha pudesse ter uma chance. E precisava dizer a ela que a chance, finalmente, tinha chegado. Mas o que Renata não sabia, o que ninguém naquela sala sabia, era que naquela mesma noite, enquanto ela caminhava de volta para casa carregando o peso e a esperança daquele dia inteiro, algo iria acontecer que mudaria não apenas o rumo da sua decisão, mas o significado de tudo que ela tinha vivido até ali. E quando amanhecesse, nada mais seria como antes. Renata abriu a porta de casa e encontrou o silêncio. Não o silêncio habitual, aquele silêncio manso de fim de noite com o rádio desligado e Dona Ivone cochilando na poltrona. Era outro tipo. Um silêncio que ocupava cada canto da sala como uma presença física. A poltrona estava vazia, o cobertor dobrado sobre o braço do sofá, o copo de água intocado sobre a mesinha ao lado do rádio. Mãe! Renata largou a bolsa no chão e correu até o quarto. Encontrou Dona Ivone deitada na cama, com os olhos fechados e a respiração curta. A vizinha estava ao lado, sentada numa cadeira, segurando a mão dela. Ela passou mal há pouco. A vizinha disse, a voz baixa. Chamei a emergência. Estão a caminho. Renata se ajoelhou ao lado da cama. Pegou a mão da mãe. Aquela mão que tremeu a vida inteira de tanto trabalhar, que segurou o rosto dela na noite anterior, que acariciou seu cabelo como quando era criança. A mão estava fria, mais fria do que deveria. Mãe, eu estou aqui, Renata sussurrou. Estou aqui. Dona Ivone abriu os olhos, devagar, como se o simples ato de levantar as pálpebras custasse mais energia do que tinha. Mas quando viu o rosto da filha, algo mudou. Os lábios se moveram. Um sorriso. Fraco, pequeno, quase invisível, mas ali, presente, como sempre esteve. Como foi? Dona Ivone perguntou, a voz fina como o papel. Renata riu. Um riso molhado, misturado com lágrimas que já desciam antes que pudesse impedir. A mãe dela estava ali, naquela cama, lutando para respirar. E a primeira coisa que perguntava era como tinha sido o dia da filha. Porque era isso que Dona Ivone sempre fez, a vida inteira. Colocar a filha na frente, sempre, sem exceção, sem hesitar. Foi bem, mãe, Renata disse, apertando a mão dela. Foi muito bem. Eles ouviram. Todos ouviram. Dona Ivone fechou os olhos e soltou um suspiro longo. Não de dor, mas de alívio. Como se aquelas palavras fossem o remédio que nenhuma farmácia do mundo podia vender. Eu sabia, ela sussurrou. Eu sempre soube. A ambulância chegou minutos depois. Renata acompanhou a mãe, segurando a mão dela durante todo o trajeto, murmurando palavras que talvez Dona Ivone não ouvisse, mas que precisavam ser ditas. Porque havia coisas que só existem quando a gente fala em voz alta, mesmo que seja num sussurro dentro de uma ambulância no meio da noite. Os dias que se seguiram foram os mais longos da vida de Renata. Dona Ivone ficou internada. A doença, que já avançava havia tempo, tinha dado um salto.
Os médicos foram claros. O tratamento precisava ser intensificado. Novos medicamentos, acompanhamento diário, custos que Renata não tinha como cobrir, não com o salário de faxineira terceirizada, não com as economias que já tinham secado há meses. Renata não voltou ao prédio da Fonseca Capital, não atendeu às ligações de Gustavo, não respondeu às mensagens de Caio. Ficou ao lado da mãe, dormindo na cadeira do hospital, comendo o que a cantina oferecia, segurando aquela mão fria toda vez que Dona Ivone acordava assustada no meio da madrugada sem saber onde estava. Numa dessas madrugadas, enquanto Dona Ivone dormia e o hospital inteiro parecia suspenso entre o silêncio e a luz branca dos corredores, Renata ouviu uma batida leve na porta do quarto. Era Salomão Nassif. Ele estava de pé na porta, sem paletó, sem a postura imponente do conselheiro que ocupava cabeceiras de mesa. Parecia apenas um homem cansado, carregando um saco de papel com frutas e um envelope na mão. "Como ela está?" ele perguntou baixo. "Estável, por enquanto." Salomão entrou, colocou as frutas na mesinha e puxou uma cadeira para sentar ao lado de Renata. Ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo o som ritmado do monitor cardíaco e a respiração suave de Dona Ivone. "Eu nunca conheci a sua mãe", ele disse, "mas conheço a filha que ela criou. E isso me diz tudo o que eu preciso saber sobre quem essa mulher é." Renata não respondeu. Não conseguia. O cansaço de dias sem dormir direito, a tensão acumulada, a montanha-russa emocional das últimas semanas, tudo estava ali, comprimido no peito, esperando o momento de transbordar. Salomão colocou o envelope sobre o colo dela. "O conselho se reuniu ontem. Sem você, sem Gustavo, apenas os conselheiros independentes. E tomamos 3 decisões." Renata olhou para o envelope. Primeira, a aquisição do grupo Mantovani foi cancelada definitivamente. A auditoria independente confirmou cada ponto da sua análise. A rede de empresas fantasma foi desmantelada e encaminhada às autoridades. Renata assentiu. Esperava por isso. Segunda, Otávio Brandt foi desligado e responderá judicialmente. Helena Matsuda está sendo investigada. As evidências que Bernardo Vilar e Caio Monteiro apresentaram, somadas à sua análise, foram suficientes para que o conselho agisse. Outra confirmação do que ela já intuía. Mas não foi isso que a fez abrir o envelope. Terceira, Salomão disse, e a voz dele mudou. Ficou mais baixa, mais carregada. O conselho criou uma posição nova na estrutura da Fonseca Capital. Uma diretoria de integridade e análise de risco, com assento permanente nas reuniões do conselho, com autonomia total e com o nome de uma única candidata. Renata abriu o envelope. Leu o documento. Leu de novo. Na terceira vez, as letras embaçaram porque os olhos já não seguravam as lágrimas. "Tem mais uma coisa", Salomão disse. O conselho aprovou, por unanimidade, a cobertura integral do tratamento da Dona Ivone. Não como favor, não como caridade, como reconhecimento pelo que você fez, pelo que você evitou, pelo que essa empresa deve a você. Renata largou o envelope no colo, cobriu o rosto com as 2 mãos e chorou. Não o choro silencioso e controlado que ela se obrigava a ter na frente dos outros. Chorou de verdade, com soluços, com o corpo inteiro. Com anos de peso saindo de uma vez, as noites limpando o chão, os documentos lidos de madrugada, o caderno escrito à mão, as portas fechadas, as humilhações engolidas, a solidão de ser brilhante num mundo que só enxerga o avental. Salomão não a interrompeu. Deixou que chorasse, porque havia choros que precisavam acontecer. Choros que lavam, que libertam, que marcam o exato momento em que uma pessoa deixa de sobreviver e começa a viver. Quando Renata levantou o rosto, Dona Ivone estava acordada. Olhava para a filha com aqueles olhos que carregavam décadas de luta, de sacrifício, de amor sem medida, e sorria. Um sorriso largo, inteiro, verdadeiro. O tipo de sorriso que Renata não via no rosto da mãe havia muito tempo. "Mãe", Renata disse, enxugando o rosto, "eles querem que eu fique, na empresa, com uma cadeira de verdade." Dona Ivone estendeu a mão. Renata segurou. "Filha", Dona Ivone disse, com a voz fraca, mas com uma clareza que cortou o silêncio do quarto como uma lâmina de luz.
Eu esfreguei chão a vida inteira para você poder voar. Não me diga que quer ficar no chão. Renata apertou a mão da mãe. Riu e chorou ao mesmo tempo. E soube, naquele instante, que a resposta sempre esteve ali. Em cada sacrifício. Em cada noite, em claro. Em cada mão que Dona Ivone estendeu quando o mundo inteiro virou as costas. Semanas depois, Renata entrou no prédio da Fonseca Capital pela porta da frente. O segurança, o mesmo que não a reconhecera dias antes, levantou-se e a cumprimentou pelo nome. No elevador, apertou o botão do último andar. O mesmo andar que limpava todas as noites. Mas dessa vez, quando as portas se abriram, não havia carrinho de limpeza, não havia garrafa térmica, não havia avental. Havia uma sala de reuniões. E ao redor da mesa estavam Gustavo Fonseca, Augusto Peixoto, Denise Correia, Salomão Nassif, Bernardo Vilar, Caio Monteiro, que fora promovido a coordenador de análise, e Priscila Ramos, que finalmente ocupava a cadeira que merecia depois de ter sido a primeira a confirmar os dados de Renata, quando ninguém mais teve coragem. E havia uma cadeira vazia, na cabeceira. Gustavo se levantou quando Renata entrou. Não disse nenhuma frase elaborada. Não fez discurso. Apenas estendeu a mão na direção da cadeira e disse: "É sua." Renata olhou para aquela cadeira. A mesma sala, as mesmas paredes, a mesma vista da cidade pela janela. Mas tudo era diferente, porque ela era diferente. Não porque tivesse mudado, mas porque finalmente o mundo ao redor tinha parado de olhar apenas para o avental e começara a enxergar quem estava por trás dele. Ela sentou, abriu o caderno, o mesmo caderno pautado com a mesma caneta azul. Colocou sobre a mesa, ao lado dos tablets, ao lado dos laptops, ao lado das pastas de couro. E daquela vez, ninguém olhou para o caderno com desdém. Olharam com respeito. Porque aquele caderno, escrito à mão na mesa de uma cozinha pequena enquanto o mundo dormia, tinha salvado uma empresa inteira. Naquela noite, Renata voltou ao hospital. Dona Ivone já estava respondendo ao novo tratamento. Tinha cor no rosto, força na voz. E quando viu a filha entrar, perguntou a mesma coisa que perguntava todos os dias desde que Renata era criança. "Como foi o seu dia, filha?" Renata sentou na beira da cama. Segurou a mão da mãe. Sorriu. "Hoje eu sentei na cadeira, mãe." Dona Ivone apertou a mão dela. Os olhos brilharam. E disse, com a voz firme e cheia de uma verdade que só quem viveu uma vida inteira de luta é capaz de pronunciar: "Renata, o mundo vai tentar te colocar de joelhos 1000 vezes. Vai rir de você. Vai duvidar de você. Vai fingir que você não existe. Mas escuta o que a sua mãe está te dizendo. Quem sabe quem é, não precisa de plateia para brilhar. Brilha sozinha. Brilha no escuro. Brilha de joelhos esfregando o chão se precisar. Porque o brilho, filha, não vem do lugar onde você está. Vem de quem você é." Renata encostou a testa na mão da mãe. Fechou os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, não sentiu peso nenhum. Só gratidão. Só paz. Só a certeza silenciosa de que tudo, cada lágrima, cada noite, cada porta fechada, cada humilhação, tinha sido o caminho que a trouxe até ali. Até aquela cadeira, até aquele momento, até a versão dela mesma que o mundo tentou apagar, mas que se recusou a desaparecer.